Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a proposta está rachando o bloco. Qual proposta e qual bloco? A proposta do secretário-geral da OTAN, que é o Stoltenberg, que está pedindo aos países membros da OTAN que, ao enviarem armamentos e munições para a Ucrânia, reduzam as suas exigências para que a Ucrânia possa utilizar esse equipamento para atacar o território russo em profundidade. Isso representaria o quê? Representaria uma possível escalada do conflito, de um confronto semidireto ou indireto entre Rússia e OTAN, na qual a OTAN entregou uma procuração para a Ucrânia fazer uma guerra contra a Rússia, para uma guerra direta. Aí a coisa fica polêmica e a proposta gera muita divisão na OTAN. Então a proposta é essa e a divisão gerada é justamente essa. Algumas coisas precisam ser ponderadas aí, isso a própria Rússia está colocando, né? O Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, ele fala por ele ou ele fala pelos membros da OTAN? Apontando que o Stoltenberg está falando por ele, porque no que depender dos membros da OTAN, isso não é um consenso. E a Rússia está certa ao apontar isso, tanto é que já tem país membro da OTAN criticando Stoltenberg, inclusive pedindo para que ele peça desculpas por esse tipo de proposta. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar na balança é o seguinte, e o Biden também está fazendo isso. O Biden, o governo, não estou falando do Biden pessoa, estou falando do governo Biden. Ele pensa como prolongar a guerra na Ucrânia, esse confronto, até pelo menos as eleições. Porque se essa guerra acaba antes, da forma como a coisa está agora, isso é uma vitória para a Rússia. Vai representar o quê? Os Estados Unidos batendo em retirada, fracassada mais uma vez. Né? Um fracasso evidente novamente dentro do governo Biden. Porque quando a gente observa o que aconteceu no Afeganistão, aquela retirada lá foi justamente isso. Seria mais um fiasco internacional do Biden. Por isso o governo Biden pensa em prolongar pelo menos até as eleições a pau e corda essa guerra, o que já está muito difícil. Já o Stoltenberg, ele pensa também no currículo dele, lógico, né? Porque se essa guerra acaba e a Rússia vence, porque ela tem uma ampla vantagem nessa guerra, e o seu término agora representaria perante todo mundo uma vitória russa, o Stoltenberg seria o secretário-geral da OTAN que perdeu para a Rússia na Ucrânia. Por isso que a Rússia questiona, isso é uma colocação do secretário-geral da OTAN como pessoa, como cara que está fazendo um currículo, ou como um representante da síntese do que os membros querem? A resposta ela é bastante óbvia. Porque não é consenso, a Alemanha não quer uma guerra direta, a Itália não quer uma guerra direta, a França não quer uma guerra direta, ninguém quer uma guerra direta. Pode tensionar ao máximo, mas uma guerra direta ninguém quer. Por isso que o Stoltenberg passa da conta e é criticado por isso. Trago a seguinte matéria da The Economist, para a gente começar essa discussão. O chefe da OTAN quer liberar a Ucrânia para atacar duramente dentro da Rússia. A matéria continua. O Stoltenberg diz que as regras sobre o uso de armas ocidentais deveriam ser flexibilizadas, o que gerou um enorme barulho, porque isso está muito longe de ser um consenso. Diga de passagem, o consenso contrário é muito mais fácil do que um consenso da liberação para ataques dentro da Rússia, porque essa estratégia da defesa ativa que a cúpula da OTAN propõe, uma coisa é o projeto de cúpula, porque ali tem o que? Os altos interesses financeiros e o seu braço armado das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Agora, todo o corpo da OTAN, aquilo que dá carne a esse esqueleto da OTAN, que são os seus membros, eles têm uma opinião completamente contrária. A estratégia da defesa ativa proposta por essa cúpula da OTAN é o quê? Defender dentro do possível qualquer avanço russo, evitar avanços russos e atacar o território russo, levando o terror aos civis. Isso representa por si só uma prática terrorista, autorizada pelos Estados.
Por isso que muita gente não quer isso. E a proposta do Stoltenberg, ela aparece no momento que evidencia também a grande crise que a OTAN vive, né? Uma crise de liderança, a ponto de haver disputa interna para ver quem consegue liderar adequadamente a Europa continental, que é o cerne do objetivo da OTAN, é o que? É o controle da Europa continental. O que é a OTAN? É uma ocupação militar britânica estadunidense do seu projeto na Europa continental. É a crise de liderança dessa cúpula que faz com que emerjam forças que discordam disso. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O avanço russo evidencia a situação pré-colapso da Ucrânia, que representaria um vexame do Stoltenberg. Isso aí para o currículo seria péssimo. Quem é aquele cara ali? Esse aí é o cara que perdeu para a Rússia, era o cara que estava à frente da OTAN, quando a OTAN perdeu para a Rússia lá na Ucrânia. Ainda que seja uma guerra por procuração, quem está bolando as estratégias, quem está enviando as armas, quem está atuando diretamente em campo, é a OTAN. É uma derrota da OTAN. A Rússia sai maior, não só estruturalmente, como a gente tem visto aqui, como também ela sai em termos de imagem. Letras azuis. O Sergei Lavrov, que é o Relações Exteriores da Rússia, ele disse que o Stoltenberg está falando por ele e não pelos membros, que é o que eu coloquei para vocês antes. Era uma pergunta meramente retórica, quando se questiona se ele está falando por ele ou ele está representando uma síntese daquilo que os membros querem. Porque, logicamente, que ele não está falando pela maioria, tanto que teve resposta contrária aí, né, a ele. Letras azuis. A primeira-ministra italiana, que é a Giorgia Meloni, que aparece na capa do vídeo para vocês aí, eu botei ela gritando, né, respondendo o Stoltenberg. Não, é uma foto dela gritando em qualquer evento, mas foi só para representar uma situação. A primeira-ministra italiana criticou as falas do chefe da OTAN e setores políticos da Itália têm exigido que ele peça desculpas, porque ele coloca a Europa em risco de guerra. Isso seria uma irresponsabilidade, e é uma irresponsabilidade do Stoltenberg. Então a posição da Itália a gente sabe que é contra o uso de armas de longo alcance para atacar a Rússia, porque isso pode jogar a Itália para dentro de uma guerra contra a Rússia, o que ela não quer. Essa é a mesma posição da Alemanha, por exemplo. Né? Inclusive o governo Biden é muito resistente a fazer isso, porque não quer entrar numa guerra direta. Né? Ele vai criar possibilidades para que a Ucrânia suje-se tanto quanto puder, mas evitando um envolvimento direto. Já existem forças no Congresso pressionando por isso, o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara nos Estados Unidos, está pressionando por isso, e o próprio Antony Blinken tem feito pressão para que isso acontecesse, pelo menos pública, tá? Pelo menos pública, porque também envolve o fator eleitoral, demonstrar força dos Estados Unidos, envolve a questão de apresentar-se como uma liderança na OTAN, porque a França ela tem conseguido conquistar bastante espaço. Uma coisa é o que é verbalizado, outra coisa é o interesse real. E lógico, o Stoltenberg pode estar colocando isso na mesa para demonstrar força, liderança, para tentar prolongar a guerra de algum modo, porque ele não quer posar para a história, ficar para a história como o cara que perdeu para a Rússia na Ucrânia, né, na guerra da Ucrânia. Letras vermelhas. Porém, o Stoltenberg negou à Ucrânia a blindagem aérea. Ou seja, nós não estamos aí, né, para o que der e vier. A questão é, envia o armamento para a Ucrânia utiliza esse armamento e a culpa e responsabilidade é dela, os países tiram o corpo fora. A Ucrânia arca sozinha com a responsabilidade, porque defesa aérea a OTAN não vai proporcionar, isso já ficou muito claro. A Ucrânia levanta a ideia de que é injusto porque Israel foi blindado, houve todo um suporte aéreo naquele ataque do Irã, né, naquela resposta iraniana contra Israel. Estados Unidos, Reino Unido, França blindaram esses ataques iranianos e ainda assim teve coisa que passou por esse bloqueio todo. Enquanto a Ucrânia não tem o mesmo suporte. Lógico, porque a Ucrânia não tem a mesma importância que Israel tem. A Ucrânia é uma ferramenta da OTAN. Não é nem membro. Israel também não é membro da OTAN, mas é protegido muito mais do que muito membro da OTAN. Muito membro da OTAN passaria por muito mais trabalho para receber apoio do que Israel passa, sendo Israel apenas um aliado extra-OTAN, não é nem membro da OTAN.
Então existe um tratamento desigual. O que o Stoltenberg busca é: enviemos para a Ucrânia o equipamento, a Ucrânia faz o uso que quiser, se queima com a Rússia lá e queima a sua imagem, e a gente não arca com responsabilidade. Porque depois todo mundo vai virar as costas e dizer: olha, eu mandei o armamento, quem fez o uso foi a Ucrânia. Continuamos nesse assunto, né, de Europa, tensão Rússia e OTAN. Por quê? Porque presidente de Estado da União Europeia, para ser preciso aqui, o presidente da Estônia, promete colocar a Rússia de joelhos. Assim, a Estônia ela tem feito uma série de provocações e não é o único país do Báltico. Deixa eu botar aqui a Estônia no mapa, já volto tá, para a tela anterior. A Estônia está pintada de laranja mais escuro ali, só que eu também fiz questão de pintar de laranja mais claro os outros países do Báltico. Por quê? Porque eles também têm provocado bastante a Rússia. Seja com ações contra a população etnicamente russa que vive dentro do país, ou com provocações ligadas à Ucrânia, ou qualquer coisa do tipo. É uma petulância muito grande um país que tem um contingente militar de menos de 10 mil soldados. Até pouco tempo atrás registravam um pouco mais de 5 mil, hoje deve estar o quê? 7, 8 mil soldados. Eu não sei nem se chega nisso. Eu sei que é menos de 10 com certeza. É muita petulância da Estônia com esse contingente militar confiar que eu vou nos ombros da OTAN, que não é um grande... eu pude ver longe porque me apoiei nos ombros de gigantes, mas estamos falando aqui de um gigante com pés de barro, né? Então, assim, é muita petulância da Estônia no ombro desse gigante com pés de barro, que é a OTAN, ficar provocando a Rússia, tendo a Estônia, assim como a Letônia e a Lituânia, a situação geográfica que tem, né? Altamente vulnerável a qualquer operação russa no caso de uma guerra direta entre OTAN e Rússia acontecer. Eu já falei várias vezes disso aqui, mas nunca é demais reforçar. Porque é o possível novo fronte, no caso de um colapso do fronte na Ucrânia, esse do Báltico aí, né? E não é a única notícia hoje que eu vou trazer sobre isso. Letras verdes. Ele disse que é preciso mais do que vencer Putin. É derrotar todo o regime russo, porque, segundo ele, ainda que não seja o Putin, será outro muito parecido com o Putin, porque a política tem esta tendência. Essa avaliação sobre contexto político é correta. O indivíduo, ele não constrói a política. É o contexto político que faz emergir um indivíduo com certas características e vários indivíduos com certas características. Tanto é que tem aquelas imaginações que o pessoal tem, aquele e se? Isso aí na história não existe, né? E se o Hitler tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial, lá enquanto estava servindo lá e não fosse, como seria? O contexto era igual, né? Apareceria um outro parecido, né? Então, assim, a avaliação é correta. Agora, o fundo disso é o que? É preciso mudar todo o regime russo. E ele fala o quê? Ele fala que o Ocidente perdeu uma grande oportunidade, aí podemos falar a OTAN, perdeu uma grande oportunidade no pós-União Soviética, porque era o momento no qual a Rússia migrava, segundo palavras dele, para um regime da democracia liberal, e ali acabou emergindo a figura como Putin e acabou levando a Rússia para o outro lado. Não o Putin que levou a Rússia. O Putin foi um dos vários dentro de uma conjuntura política, de grupos que estão ali, que fizeram com que a Rússia fosse para o lado. Mas é todo um contexto político. Então a avaliação é correta, mas o que isso revela aí na fala do presidente da Estônia? Que é preciso mudar o regime político russo para um regime liberal, um regime aberto a relações subalternas com os interesses britânicos e estadunidenses. Então ele busca muito mais do que botar o Putin de joelho. Ele busca mudar o regime russo, que é algo que os Estados Unidos já admitiram. A própria Victoria Nuland, que é aquele urubu que construiu todo o cenário do Euromaidan lá, ela diz que houve uma falha, porque não foi possível mudar o regime russo, que é o objetivo. Então a gente vê na boca desses políticos do Báltico o projeto da OTAN de maneira mais visceral do que muitas vezes até em outros membros da OTAN, já que esses países também são membros da OTAN, né? Letras azuis. Governos do Báltico vendem a ideia de que, se a Rússia vencer a Ucrânia,
invadirá a região a seguir. Então, assim, essa é uma tese puxada, não é nova, né? Isso aí é puxado lá daquele contexto da Guerra Fria, de que é uma expansão da União Soviética que vai dominar toda a Europa, o risco russo, o risco vindo do leste, o risco vermelho, agora não mais vermelho, porque a Rússia já não é mais União Soviética, nem é socialista, mas o risco russo continua aí. Então é a mesma tese. Só que eu já falei, na ânsia de evitar que a Rússia avance para o Báltico, o que ela nunca demonstrou interesse, ou pelo menos recentemente, podem acelerar esse processo, porque numa eventual guerra direta eles estão os mais expostos, ou seja, na ânsia de evitar serem invadidos, é que eles vão produzir as próprias condições para a invasão. Né? Continuamos nesse assunto porque Moscou, o governo russo, afirma que a OTAN cerca a Rússia com rede de laboratórios cibernéticos. Tá? Não basta cercar com os laboratórios de ataque biológico, também laboratórios cibernéticos. Né? Letras vermelhas. Os centros estariam sendo instalados na Estônia, na Letônia, na Romênia e na Finlândia. E o objetivo seria, segundo o governo russo, para o desenvolvimento de ataques de guerra híbrida. Vamos aqui, só deixa eu botar no mapa para a gente não ficar imaginando isso. Né? Em laranja ali, em verde a Rússia, né? Parte da Rússia. Finlândia, Estônia, Letônia e Romênia. Em amarelo, os potenciais locais onde podem instalar esses laboratórios cibernéticos para ataques de guerra híbrida. E percebam que se a gente pegar todo mundo que está pintado aí, tanto os países do Báltico, quanto a Moldávia, quanto a Geórgia, a gente pega os possíveis novos frontes que a gente está sempre discutindo nos comentários aí, né? Onde será o próximo fronte aberto contra a Rússia? Então que o projeto vai ficando cada vez mais bem desenhado. Letras azuis. A Rússia também afirma que a OTAN também visa abrir instalações na Moldávia e na Geórgia. Inclusive, já falei para você sobre a Moldávia, tanto relações com a União Europeia, né, de acordos ali, porque a Moldávia não é um membro da União Europeia, assim como a Geórgia também não é, as duas também não são membros da OTAN, acordos de armas, de defesa, e inclusive acordos bilaterais, como a própria França, que já fechou acordo com a Moldávia. Porque na Moldávia, repito muito rapidamente, porque não é esse o foco do vídeo de hoje, tem a região da Transnistria, que é uma região que tem presença militar russa, e é uma região altamente assediada, e isso pode ser evitado se a Rússia conseguir uma conexão através de Odessa para formar uma ponte até ali e não deixar o pessoal russo isolado na Transnistria. Né? A Transnistria é uma região autônoma da Moldávia. Já que estamos falando da Geórgia, uma matéria sobre isso. O primeiro-ministro da Geórgia, ele acusa um comissário da União Europeia, em uma ligação que ele recebeu telefônica, de chantagem e ameaça sobre a lei de influência estrangeira, que é aquela que busca uma transparência, que classifica como agente estrangeiro todo grupo dentro da Geórgia, né, tá aqui só para... Geórgia está ali no mapa pintada de amarelo, tá? Ao lado do Azerbaijão ali. Um de amarelo é a Moldávia, que está entre a Ucrânia e a Romênia, e o outro país mais ao leste ali é a Geórgia. Né? É classificado como agente estrangeiro e tem que deixar muito claro de onde vem o dinheiro e quais são os objetivos do dinheiro dentro do país. Isso é transparência. É um projeto fundamental. Letras vermelhas. O Irakli Kobakidze, que é o primeiro-ministro da Geórgia, ele disse que um comissário da União Europeia lhe disse que ele poderia ter o mesmo destino do líder eslovaco Robert Fico. E diga-se de passagem, que foi alvo de tiros, já discuti esse tema com vocês aqui. O Robert Fico também é um crítico do projeto da OTAN. Embora a Eslováquia seja um membro da OTAN, seja membro da União Europeia, ele é um crítico dessa guerra contra a Rússia. De forma que o ataque ao Robert Fico é um envio de recado não só para ele, mas é um envio de recado para todas as lideranças. Várias pessoas comentaram isso aí quando eu fiz esse vídeo sobre o Robert Fico, para lideranças que se contrapõem ao projeto da OTAN. Então é assim que a OTAN trata membros que não querem. Muito embora, repito, a Geórgia não é membro da OTAN.
nem é membro da União Europeia, está sendo assediado por blocos do qual nem faz parte. Letras verdes, o parlamento está prestes, tá? Não é preste ali, né? Está prestes a anular o veto da presidente da Geórgia e, derrubando o veto, vai aprovar esse projeto que aumenta a transparência para dinheiro que vem de fora. Particularmente, eu acho que é um projeto ótimo e acho que todos os grupos, ONGs, centros de estudos, eles têm que, canais, portais, grupo qualquer, tem que apresentar de onde vem o dinheiro, não só para quando é de grupos internacionais, mas de grupos nacionais também. Eu acho que deve haver total transparência quanto a qual é a fonte desse dinheiro e para que serve. Por que esses caras estão financiando isso? Isso deveria acontecer em todos os países, no Brasil, por exemplo. Um canal lá, um grupo tal, uma ONG, de onde vem o dinheiro e por quê, qual é o objetivo, porque há uma arrecadação de dinheiro e alguém está colocando dinheiro por algum motivo. Isso tudo tem que ser transparente. Esse é o ideal. Dinheiro de fora e de dentro. Só que de fora levanta mais suspeita. Por que outro país está botando dinheiro ali? Mas o dinheiro de dentro também deve estar muito claro. Aqui no Brasil aparecem projetos e discussões desse tipo, normalmente levantados de maneira demagógica, e as pautas acabam sendo queimadas e acabam terminando em nada. Teve uma CPI das ONGs, que deveria discutir isso, que virou apenas proselitismo político-ideológico e guerra intestina no Brasil e não terminou em nada. Alguns de vocês me comentaram, agora estão levantando esse projeto. Está vindo dos mesmos setores que já levantaram outras pautas relevantes e queimaram elas. Se vocês me perguntarem qual é a expectativa que eu tenho em torno dessas novas ideias de fazer uma lei parecida com a da Geórgia, eu vou dizer para vocês, vindo de quem vem, vai terminar em nada. Eu não quero parecer pessimista aqui. É que vem de setores que são neoliberais até a medula, entendeu? São pró-Estados Unidos até a medula. Então como é que esse pessoal vai atacar o cerne do problema, que é o investimento estrangeiro aqui? Eles podem, no máximo, atacar o dinheiro que vem dos Estados Unidos para cá, quando esse dinheiro vem para ONGs e think tanks que vão contra esses setores. Aí eles vão reproduzir aqui dentro o quê? Aquela coisa republicanos versus democratas. Agora, a outra parcela do dinheiro que vem de fora para cá, ou mesmo que vem daqui de dentro para financiar esses grupos, nunca vai aparecer. Não quero parecer o pessimista, o chato, ou ficar botando água no chope, mas esses setores queimam todas as pautas. Eles pegam pautas relevantes e tiram todo o poder transformador dela. E outra, isso vai passar pelo Congresso brasileiro. Quem espera uma mudança através do Congresso brasileiro, tal como ele se apresenta, ou como tem se apresentado ao longo da história, várias vezes teve CPI, né, quando eu falava mais de temas nacionais, o pessoal, professor, é pessimista, CPI não vai terminar em nada, nunca termina em nada isso aí. Isso é só para ficar recolhendo dados sobre podres de opositores para ficar fazendo chantagem depois. Ou para privilegiar certos setores específicos financeiros, mas fazer campanha política, palanque e termina em nada. Se vocês me questionarem o que eu acho do pessoal que está levantando de novo isso, a ideia é boa, mas vindo de quem vem não vai dar em nada. Né? Porque não basta só a ideia, ela é potencialmente boa, mas quem é que está levantando isso aí? Esse cara, quando ele vai votar, essas figuras todas, quando vão votar no Congresso, votam como? Quando tem uma pauta de privatização do gás, da água, do combustível, que são pautas soberanas, votam como? Essa é a grande dúvida, entendeu? Por que seria soberano numa pauta e não seria em outra? Porque é aquela coisa, é o contexto político. É o grupo que levanta a pauta. A tendência, me perdoem se eu pareço o pessimista, o chato que está botando água no chope, eu espero muito estar enganado, espero mesmo, sinceramente espero estar enganado, mas isso aí vai servir por quê? Para sequestrar a pauta, sentar em cima dela e não gerar nada a partir daquilo ali. É destruir o poder transformador de uma ideia. Apropriar-se da bandeira, gerar uma certa polaridade política, atrair pessoas bem intencionadas que podem achar que aquele grupo quer realmente transformar, mas o cerne da luta política desses setores que normalmente estão levantando essa pauta para matá-las é não defender a soberania do Brasil. Pode carregar a bandeira do Brasil, mas não defende nenhuma pauta soberana. Quando tem a capacidade de votar, votam por entrega de água, entrega da estrutura do gás, entrega do setor elétrico.
desmontam todo o aparato soberano do Brasil, porque, ora, como é que se constrói soberania? Soberania não é um termo em abstrato. Soberania é a capacidade do Estado de defender os seus recursos. Se não há um aparato soberano de Estado, e se prega o Estado mínimo, como pode se falar em soberania? Dá para falar de soberania e Estado mínimo ao mesmo tempo? Que bobagem é essa? De onde é que tiram essas ideias? Muita gente, às vezes carente de algum setor que faça isso, vai, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Daquele mato não sai coelho. Não sai. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas dá para pressionar. São setores muito poderosos. Os grupos bem intencionados são muito pequenos, perto dos setores maiores, que estão gerando esse polo só para atrair gente bem intencionada, que às vezes acha que vai ter transformação por ali. Infelizmente, né? Mas enfim, vamos lá. O fato de ser 4 temas agora me dá a chance de, às vezes, fazer algumas... trazer para cá para o Brasil, falar alguma coisa. Sei que muita gente não gosta, muita gente é impaciente, mas o canal também é meu, eu tenho que ter o prazer em fazer o trabalho, né? Não basta ficar lendo notícia. Tem gente que acha que eu vou ficar lendo notícia. Então, leia você a notícia. Eu não sou um escravo doméstico que vai ler o jornal para ti no café da manhã. A questão é propor uma discussão, um debate. Isso aqui não é um... Sempre falo, não é um canal de um jornalista. É um canal de um professor. Trago as notícias e discuto elas, e contextualizo, e falo o que eu acho que tem que falar. E acompanho o trabalho, quem gosta e quem acha que deve acompanhar, do jeito que o trabalho é, sugerindo, lógico, respeitosamente, mas tem muita gente que é extremamente deselegante. Né? Eu quero a notícia, então vá para o portal de notícias, que não é aqui. Eu trago notícias, discuto elas, mas não, o objetivo central não é a notícia, é a discussão e a compreensão do contexto. Vamos para o Oriente Médio, ali, né, em contato com o norte da África, né, Egito, ali, Israel. Troca de tiros entre Israel e Egito é o fato que eu trago, é um fato importante, porque isso revela uma escalada de tensão. Desde aquele episódio da tomada da passagem de Rafah, as coisas têm azedado muito entre Egito e Israel. Já teve um momento até de maior tranquilidade, mas o episódio de Rafah está gerando um grande desgaste entre Egito e Israel. E esse episódio da troca de tiros, que ninguém sabe exatamente quem começou, porque cada um diz uma coisa, é um episódio bem complicado. Porque um soldado egípcio ele foi morto nesse incidente aí. E nunca esqueçam, o projeto da Grande Israel, que é aquele projeto maluco místico, que Israel teria direito a uma grande porção dessa região aí, que norteia uma parte de setores sionistas de Israel, desculpa, também prevê uma parte do Egito. Pega o Líbano, pega uma parte da Síria, pega a Cisjordânia toda. Pega a faixa de Gaza e pega o Egito também. Então, eu sempre falei, o Egito, né, se ele cochilar, Israel abocanha alguma coisa ali. Trago a seguinte matéria da BBC. Soldado egípcio morto em incidente na fronteira com Israel, e eu complemento ali com a informação que é justamente na passagem de Rafah. Então, desde aquela tomada da passagem de Rafah, que Israel fez, inclusive estrangulou ali o contato da faixa de Gaza com o mundo, a situação entre Egito e Israel tem estado bastante comprometida. Tá? E aí no mapa eu pintei Israel de verde, os territórios palestinos de laranja, em especial a faixa de Gaza circulada em vermelho, circulada, né, com o círculozinho riscado vermelho ali. Ao sul de Gaza tem a passagem de Rafah, que é faixa de Gaza, né, e a conexão dessa passagem de Rafah ali com o Egito. Né? Então essa conexão entre a faixa de Gaza e Egito, que dava uma importância fundamental para o Egito na entrada de ajuda humanitária, mas a tomada dessa passagem por Israel retirou esse papel do Egito e isso azeda bastante as relações. Porque isso retira uma das importâncias estratégicas do Egito. O Egito viu ali um sequestro de uma importância sua, nessa questão de Israel, Palestina e assim por diante. Letras vermelhas. As relações estão desgastadas desde a tomada da passagem de Rafah por Israel, né? Que
Israel não fez o grande ataque. Isso aconteceu semanas atrás, né? Aconteceu dias atrás, não vamos colocar semanas, né? Israel não promoveu um ataque violento, que agora está fazendo, né? Mas lá atrás o discurso era, não, mas Israel não atacou violentamente, o Biden teria traçado linhas vermelhas, Israel teria respeitado, eles só promoveram um ataque em Rafah que tomou a passagem e a possibilidade de estrangular e matar os palestinos todos de fome, ainda mais do que já faz. Isso é muito grave. Só que agora os ataques que não foram feitos lá para assassinar os civis estão sendo feitos agora. Ataques absurdos, mais ataques dentro desse todo esse absurdo que está acontecendo na faixa de Gaza. Né? Letras azuis. Tratados garantem a não presença militar de Israel na região. Tá? E esses tratados estão em risco, logicamente. E isso coloca o Egito com uma função humanitária importante que está sendo roubada por Israel quando promove esse tipo de operação aí. Né? Letras azuis. Israel também sabotou um acordo de trégua que foi desenhado pelo Egito e pelo Catar. Houve ali um desenho de um acordo de trégua, houve até um certo suspense, porque Israel recebeu a proposta, o Hamas aceitou, disse que a proposta era boa, que estava aberto aquela trégua. Israel demorou para responder, a gente até discutiu isso aqui, né? Eu fiz vídeo dizendo, olha, não sei qual é a resposta de Israel, porque ainda não falou. Israel não só disse não, como ele disse não atacando e tomando a passagem de Rafah. Isso é uma grande provocação. Porque isso não é só dizer não para o Egito e para o Catar, isso é tomar uma função do Egito. Algo do tipo, vocês acham que estão em condições de serem mediadores? Não, tomou a passagem de Rafah. Isso aí é uma humilhação para o governo egípcio. E agora acontece esse episódio aí de um soldado egípcio ser morto, isso aí é algo muito grave, muito mais grave do que as discussões estão fazendo parecer na mídia. Né? Letras vermelhas. O episódio acontece junto com um bombardeio de Israel em Rafah que matou civis que se encontravam em um campo de refugiados. O que o Netanyahu ele chamou de um erro trágico, né? Que matou aí dezenas de civis. Se é um erro trágico matar dezenas de civis, o que é matar dezenas de milhares de civis? Eu fico me perguntando sempre isso. Porque ele fala pontualmente, isso foi um erro, isso foi trágico, isso foi péssimo. E nesses trágicos, péssimos e fatos pontuais que ele vai levantando, ele já levantou um mar de tragédias que representam o extermínio da população de Gaza. Então é como se fossem dosando, agora foram 40, agora foram 100, agora foram... E cada fato é um fato muito trágico que não deveria ter acontecido. Só que a repetição dos trágicos que não deveriam ter acontecido revelam que é projeto. Há um projeto de extermínio gradual e acelerado dos palestinos. Né? Claro, isso sem contar o que foi feito com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi completamente destruída. Aos olhos de todos. Continuamos aí. Tá, né? Porque o Benny Gantz, que é o chefe do gabinete de guerra de Israel, propõe uma comissão de inquérito sobre eventos de 7 de outubro para analisar o que aconteceu ali, quem errou, quem não errou, e a guerra de Gaza. Que, né, façamos a correção, as devidas correções, é um massacre em Gaza, só porque eu não vou descaracterizar a matéria. Né? Mas só que a mídia turca muito bem poderia já ter feito a devida correção aí. Né? A ação chega ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, a ação chega, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contradisse o exército ao receber, a ação afirma que problema de tradução do coisinha lá, né, do tradutor, do navegador. A ação afirma que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contradisse o exército ao receber 4 avisos sobre um possível ataque do Hamas. A gente sabe que sabiam de antemão, o Estado de Israel sabia de antemão que o ataque aconteceria. A grande questão que está aí é, um setor avisou o outro, que avisou o outro, que não levou a sério um. E isso já foi discutido. Já discuti várias vezes isso aí, mais no início desse massacre aí na faixa de Gaza. Então não há segredo sobre isso. Né? Aquela pergunta, será que Israel sabia? Não, é uma pergunta válida há muito tempo. Israel sabia que esse ataque aconteceria. A grande pergunta é, quem negligenciou essa informação e por que o fez?
isso foi um erro de comunicação, que eu acho muito pouco provável, porque as teses que apareceram no início, na própria mídia israelense, era de que um setor avisou o outro que não levou a sério, achando que era só mais um alarde do setor de setores específicos que sempre acham que o Hamas vai atacar e não fizeram nada porque acharam que era alarde demais. Agora, isso daria o tom assim de que foi um erro técnico. Agora, para o caso de Israel, que não estamos falando aqui de setores que não são experimentados, para que isso fosse possível, deveria haver uma falência do setor de inteligência de Israel, que sempre se gaba por ser o setor de que tudo sabe, tudo vê, tudo escuta, né? Antecipadamente, que pode fazer qualquer coisa. E o fato de que também os setores militares de Israel não deram bola para isso. Há pouca margem para acreditar que alguém não permitiu isso com um propósito. A grande pergunta que fica é com qual propósito permitiram isso? E lógico, não pensemos nós, não sejamos ingênuos de pensar que se CPIs não funcionam no Brasil, comissões de inquérito lá vão ter um resultado diferente, né? O objetivo de muitas CPIs é o que? É produzir uma narrativa com um dado objetivo. E boa parte das narrativas são fantasiosas. É produzir uma edição para contar uma certa verdade de um certo modo. Tá? Qual é a tentativa aqui? É produzir essa narrativa e penso eu que se essa comissão vingar, houver apoio generalizado dos setores poderosos, a narrativa que sair dali pode acabar entregando de maneira, digamos, indireta e para quem souber ler, quem tramou esse eu não estou vendo nada, podem atacar aí. Né? Não combinado com o Hamas, não estou dizendo que isso foi combinado. O Hamas atacou, alguns setores sabiam e simplesmente deixaram acontecer. Porque a grande especulação é essa. Se houve realmente projeto para deixar que o ataque ocorresse, qual era o objetivo? Letras verdes. O fato é que Israel não sabe como sair dessa situação. E a comissão revela o fracasso das operações, porque se o ataque tivesse ocorrido e a resposta fosse brutal, bem sucedida e tudo já tivesse atingido seus objetivos, a comissão não teria sido estabelecida. A menos que o objetivo fosse gerar esse fracasso aí, né, para botar depois na conta de alguém. E poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo pode promover um avanço sobre a faixa de Gaza e botar esse avanço, ainda que não determina na faixa de Gaza, na conta de alguém. Do tipo, matar dois coelhos com uma cajadada só. Agora, se o objetivo real, que é ocupar Gaza, vencer o Hamas, tivesse sido atingido, não precisaria de comissão. Essas comissões são levantadas quando um projeto falha. Letras azuis. O ataque teria sido permitido para gerar posterior ocupação de Gaza, e isso vai muito na linha do que esses setores que dão base para o Netanyahu gostam. Não só eles, mas o projeto geral sionista, que é efetivamente ocupar Gaza, ocupar a Cisjordânia, ocupar o sul do Líbano, ocupar parte da Síria, ocupar parte do Egito, naquele projeto de uma grande Israel, a qual Israel teria um suposto e fictício direito milenar sobre vários territórios que pertencem a outros povos. Ou a coisa foi feita para queimar o Netanyahu? E tem uma pergunta: ou o Netanyahu tentou usar isso, operações em Gaza, para unificar o país que naquele momento, e isso continua, vivia uma grande divisão. Lembram daquele episódio das mudanças no judiciário, passeatas, protestos, inclusive paralisações em setores de reservistas militares? E aparece tudo nesse contexto aí. Mais uma matéria sobre esse assunto, sobre faixa de Gaza, Israel e assim por diante. A autoridade palestina se prepara para governar Gaza, diz o primeiro-ministro da autoridade palestina. Qual é o problema? Só uma coisa importante para quem não recorda, tá? A autoridade palestina governa a Cisjordânia, que é aquela área laranja maior. O Hamas governa a faixa de Gaza, que é a área laranja menor, que está circulada em vermelho ali, tá?
Primeira coisa, não existe legitimidade na faixa de Gaza para a autoridade palestina governar. Diga-se de passagem, a autoridade palestina não tem legitimidade nem na Cisjordânia. Então, a autoridade palestina tenta emergir deste processo com uma legitimidade que não tinha antes, sendo que hoje a sua legitimidade é menor do que sempre. Porque a opção do Fatah, que é o grupo aí que compõe a autoridade palestina, a opção pela via do diálogo, que levou ao massacre sistemático de palestinos ao longo do tempo, ela se revelou ineficaz e impopular. De forma que, conforme Israel ia brutalizando os palestinos, eles iam vendo que o Hamas, na sua via armada, era mais eficiente e era mais realista. Embora pode ter o resultado ruim, pode, mas era mais realista. Isso fez com que a legitimidade, a popularidade da autoridade palestina caísse. Agora aparece uma autoridade palestina no meio de uma crise ainda maior de popularidade, dizendo que pode governar inclusive Gaza, como grande unificador, sendo que o Hamas não foi exterminado. O Hamas existe, inclusive está lá atuando, gerando problemas para Israel. Letras vermelhas. Se concretizado, o fato tende a manter o caos em Gaza, né? Se a autoridade palestina for escolhida para governar todo o território palestino, e já que o povo não reconhece o Fatah, não reconhece a autoridade palestina como representante. Isso é problemático, né? Isso tende a não gerar uma solução. Letras verdes. A autoridade palestina tem sido questionada mesmo na Cisjordânia, e o Hamas tem força política. Na faixa de Gaza, inegável, e inclusive ganhou muito mais força política até na Cisjordânia. Porque a Cisjordânia, onde a autoridade palestina supostamente governa, acho que o Smotrich governa muito mais, para mim ele é o governador de fato, essa via do diálogo não foi eficaz, porque a sociedade da Cisjordânia, os palestinos da Cisjordânia estão sendo brutalizados por Israel. Então, esse surgir aí como uma liderança, eu acho que é algo complicado, né? Eu não sei qual é a tendência disso aí funcionar. Até porque, assim, um pouco antes de acontecer o ataque do Hamas, a autoridade palestina já vinha costurando, por dentro ali dos acordos de Abraão, um apoio da Arábia Saudita e de Israel para uma projeção maior da autoridade palestina. Aí veio o ataque do Hamas e jogou os acordos de Abraão pela janela, né? Então, esse é um aspecto a ser observado também quando a gente vai pensar nos ataques que o Hamas promoveu. Já que a gente falou do Egito, vamos continuar, né? E vamos falar do Quênia também. Vamos falar desses dois agora. Vamos nos instalar no continente africano, mas numa conexão com a China. Importante parceria entre a China e o Egito. Depois eu falo do Quênia. Tá? Matéria da Bloomberg. A segunda maior montadora da China faz parte do novo impulso de veículos elétricos do Egito. A matéria continua. Serviços de carona provavelmente serão mercado-alvo para os carros. E, segundo ponto da matéria, a manufatura aumentará nos próximos 3 a 5 anos. Qual é a questão aí que aparece, que fica muito clara, né? Antes eu vou falar aquelas letras vermelhas ali. A planta de produções, né, essas indústrias produzirão veículos que irão para a Europa, América Latina, Oriente Médio e África. Lembrando que o Egito é membro dos BRICS hoje. Vocês lembram, há um tempo atrás, né, a gente fazia umas discussões aqui sobre como a bolha da OTAN, através daqueles artigos do Fórum Econômico Mundial lá, e artigos da própria OTAN, no Atlantic Council ou em outros centros de estudos da OTAN, eles vendiam o quê? O mundo dito ocidental, o que eu chamo aqui de bolha da OTAN, porque eu acho que é muito mais honesto chamar dessa forma, acho que o mundo ocidental é algo muito maior do que o projeto da OTAN, não gosto de restringir a isso. A bolha da OTAN era a bolha da diversidade, a bolha do respeito à natureza, das energias alternativas, da agenda da governança social e ambiental. Só que conforme o tempo foi passando, e claro, o objetivo dessa bolha era criar uma bolha de controle da OTAN, jogando para fora disso Rússia e China, e todo aquele que desafiar o projeto da OTAN.
Só que conforme a coisa foi andando, a gente via duas perspectivas. Primeiro, o combustível fóssil russo é essencial para a energia no planeta. O gás, o petróleo. Todo mundo que tentou fugir disso caiu numa crise. Qual seria a alternativa? Ir para as fontes alternativas de energia. Aí quando tu vai para o outro lado e tu olha quais são as alternativas para aderir a esse ainda não possível mundo apenas com as energias não baseadas no combustível fóssil, isso não é realista ainda, a gente encontra a China ali, com turbinas eólicas, com painéis solares, com carros elétricos. Ou seja lá por onde for que a OTAN tente sair, ela vai encontrar um grande adversário pelo caminho. Tanto é que hoje a Europa quer proibir ou restringir os carros elétricos chineses lá. O negócio não era aderir à energia alternativa? O problema não era a questão não era salvar o planeta do aquecimento global? O gás russo é vilão. Aí quando cortaram todo o gás russo, o gás dos Estados Unidos pode. Diga-se de passagem, o gás de xisto dos Estados Unidos, a extração de xisto é altamente problemática, em termos ambientais. Então assim, vamos optar pelo aparato verde de quem produz barato. Não, mas a China não dá. Então qual é o discurso que vai se fazer agora? O objetivo não é salvar o planeta? Supostamente, né? Não é combater o aquecimento global, as mudanças climáticas, pipipi, popopó. Aí a gente vê os limites da coisa toda, né? Do discurso ambiental hipócrita. É sempre repetindo aqui, não sou eu um defensor da destruição da natureza. Eu sou alguém que aponta a hipocrisia do discurso da OTAN quando diz que se preocupa com a natureza. Né? Letras azuis. Outro membro dos BRICS, a Etiópia, que também aparece no mapa aí, não pintei, tá? O norte do Quênia. Né? Que, tem dado um grande estímulo aos carros elétricos. Por preocupação com o aquecimento global, não. É porque a Etiópia ela tem um grande potencial de produção de energia elétrica, embora tenha alguns problemas na infraestrutura, e ela quer aproveitar este potencial, até porque transacionar petróleo ela é muito sancionada, a Etiópia então ela tem tido problemas, ela quer aproveitar esse potencial e criou algumas leis bem controversas, assim, uma espécie de cavalo de pau mesmo, né? Na questão da importação de carros, né? E um grande estímulo aos carros elétricos, que é algo que está gerando uma grande controvérsia. Mas também o que a gente vê? Os BRICS caminhando para essa lógica e sendo um bloco que não só reúne alternativas pela via da energia verde, como o pessoal gosta de dizer, com a forte presença da China, o Brasil também é um país que tem um grande potencial, como também é um líder na energia tradicional, que é o combustível fóssil. Ou seja, o BRICS é um grande problema que está colocado. Os BRICS são um grande problema que estão colocados diante da OTAN. Né? Porque tudo aquilo que a bolha da OTAN gostaria de ser, parece que os BRICS eles estão avançando bastante nisso. Letras azuis. A esperança da bolha da OTAN era de tomar a dianteira nas novas formas de energia e transporte, mas a China frustrou o projeto dominando os mercados. Aí a questão do Quênia, para sempre atualizar, porque essa questão do Haiti é importante. Né? Equipe avançada da polícia queniana deixa o Haiti devido ao atraso da missão internacional. Os Estados Unidos compraram uma parceria com o Quênia para que o Quênia lidere, junto com outros países ali, uma intervenção no Haiti. Algo que já deu muito errado antes, com uma coalizão, ao meu ver, com muito mais potencial. Agora, o Quênia vai liderar. O Quênia tem um histórico de brutalidade contra a população civil. Eu não sei, as perspectivas não são boas. Mas o fato é, o projeto está atrasando não só porque está tendo problema dentro do Quênia para autorizar isso, mas muito mais porque está difícil organizar todo esse processo de instalação das tropas. Porque vão combater grupos armados no Haiti. A origem do problema do Haiti não são os grupos armados. Né? É para combater a criminalidade. O problema do Haiti é um problema de destruição do Estado haitiano ao longo de toda a sua história. E um dos instrumentos de destruição do Estado haitiano são as intervenções estrangeiras.
Agora o pessoal acha que com uma intervenção estrangeira vai consertar um problema que diz respeito à destruição do Estado haitiano. Não é um problema de caráter policial, é um problema de destruição completa da ordem no Haiti. E não foi destruída pelo crime organizado. Essa ordem foi destruída pela intromissão estrangeira. Lembremos, os Estados Unidos impuseram um presidente ao Haiti, que foi o Jovenel Moïse. E quando esse cara começou a governar e tentar fazer movimentos mais independentes, com muita controvérsia, tá? Mas mais independentes, esse cara foi assassinado. Lembremos que anos antes do Jovenel Moïse, que subiu ao poder num ambiente de caos, mas voltando alguns anos, mais para o início do século XXI, o Haiti teve um presidente sequestrado. E esse cara foi eleito por um projeto dos Estados Unidos. E depois é que teve a operação de intervenção para destruir os protestos que foram fruto dessa insatisfação popular no Haiti. Ou seja, os caras estão sendo devastados de fora para dentro. E agora a gente vê o mesmo processo acontecer. Letras vermelhas, o Quênia disse que enviaria 1.000 soldados para o país, mas iniciará com 200 em 3 semanas. É o que está colocado aí. Letras verdes, os Estados Unidos acenam ao Quênia com a possibilidade de tornar-se um aliado extra-OTAN, assunto que eu discuti com vocês ontem. Isso é mais dinheiro para o setor de defesa do Quênia, os militares aí salivando loucamente, mas é uma roubada, né? Isso é uma grande roubada em termos de imagem internacional. Agora a gente fecha falando da Coreia do Norte, que tentou lançar, né, outro satélite espião, né, o governo norte-coreano. Fortes críticas, porque a Coreia do Norte, né, todo mundo pode ficar lançando satélite toda semana, né, a Coreia do Norte não pode. A Coreia do Norte não pode fazer isso, porque eles estão disfarçando. Eles dizem que vão lançar um foguete e testam mísseis balísticos intercontinentais. Foguete norte-coreano carregando seu segundo satélite espião explode no ar. Lembrando que a Coreia do Norte colocou um satélite espião em órbita esses dias atrás aí, né? E agora tentou colocar um segundo, está se posicionando nesse cenário de guerras da Quarta Revolução Industrial, onde ter satélites e investir em comunicação em órbita é fundamental, né, para orientação aí de drones. Aí tem toda essa questão de inteligência artificial, drones, comunicação via satélite. Mas o fato é que a Coreia do Norte não quer ficar para trás. Desenvolveu seu armamento nuclear e segue avançando, né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos colocaram novos satélites espiões em órbita dias atrás. E aí não teve uma grande polêmica na mídia, né? A gente não viu, olha que absurdo os Estados Unidos colocaram, né? Então, o contexto é esse, né? Quem é esperto, está ligado, está pensando em colocar satélite em órbita, porque é isso aí que vai determinar o sucesso nas guerras que temos pela frente. Letras azuis. A China pretende colocar milhares de satélites em órbita para rivalizar com a Starlink. Vi números aí, 20, 30 mil satélites, né, para rivalizar com satélites de órbita baixa do Starlink, que é um projeto complexo industrial militar dos Estados Unidos. Tá? Não é para disputar mercado, isso aí, né? Embora também seja. Agora, é objetivo militar. Letras azuis. O lançamento ocorreu horas depois de uma reunião trilateral rara, né, diga-se de passagem, entre China, Coreia do Sul e Japão. E esse lançamento aí da Coreia do Norte gerou pânico no Japão, que teve até evacuação, todo um processo ali. Mas ficou como um envio de recado, né? Ô China, teve declaração que a Coreia do Norte não gostou muito. É porque assim, ó, a relação da Coreia do Norte com a Rússia está muito mais se estreitando, porque a Rússia está sendo alvo de um pacote grande de sanções. Ou seja, isso empurra mais a Coreia do Norte, deixa ela mais à vontade com a Rússia, que vive uma situação muito parecida em termos de ser alvo de muitas sanções. Agora a China, ela mantém um pé lá e cá, porque, né, tudo que a OTAN quer é motivos para sancionar a China. Então ela busca distensionar. Por que a China busca distensionar? Porque do jeito que a economia vai, ela vai engolir os Estados Unidos. Então ela não quer balançar muito o barco, entendeu? Mantém assim porque eu vou comendo pelas beiradas. Quem quer a guerra é os Estados Unidos, que estão perdendo o cenário. Aí a Coreia do Norte, como ela vive uma situação bem complicada, em termos de isolamento, ela, né,
como tem atrito com a Coreia do Sul e com o Japão, ela busca mandar um alerta também para a China ali, né? Ô, tá conversando com os caras aí, né? Cuidado com o que vai falar aí, né? Já que estamos, né, no Indo-Pacífico, vamos falar da Nova Caledônia aqui, né? Eu falei com vocês e aí deixei, a situação continuou lá e eu não falei mais, né? A situação deu uma baixa, eu até falei, olha, parece que a situação se resolveu, mas ela continuou por um tempo. Estado de emergência na Nova Caledônia terminará com o envio de mais tropas pela França. A matéria continua. O território do Pacífico tem sido abalado pela agitação em torno do Plano de Paris de permitir que mais europeus votem nas eleições provinciais. Isso gerou no povo nativo vários protestos. Tá? Eu já discuti esse assunto com você, só estou atualizando. O Macron disse que não forçará a aprovação da lei, até porque gerou protestos ali. A França não pode se dar mais ao luxo de ficar tomando revés em territórios sobre os quais tem influência. No caso da Nova Caledônia, é França mesmo, é território francês, né? Órgão vestigial do período colonial. A aprovação da lei que permite que franceses votem na Nova Caledônia, ou seja, não vai forçar a mão porque a coisa já está difícil. Letras verdes. A França tem acusado o Azerbaijão e a Turquia de estarem estimulando os protestos. Falei sobre isso com vocês aqui também, que seria uma resposta às alianças e parcerias da França com a Armênia. Tá? Seria uma resposta, realmente teve contato ali do Azerbaijão com os setores políticos da Nova Caledônia, mas tudo que servir para enfraquecer o histórico controle colonial da França no mundo é válido. Tá? Torcer pelo Azerbaijão não, é torcer pelo enfraquecimento da França. Se o Azerbaijão hoje é a ferramenta disso, não tem problema nenhum. O que não significa concordar com o que o Azerbaijão fez com a população armênia em Nagorno-Karabakh. Então, cada ponto é um ponto. E só lembrando, a Armênia está tendo protestos gigantescos contra o Pashinyan, que está entregando territórios para o Azerbaijão. Protestos muito grandes pedindo a renúncia do Pashinyan. E eu falei várias vezes aqui que o Pashinyan ele agiu como um elemento que sabotou o povo armênio. E eu falei também, se toda essa população que sai de Nagorno-Karabakh está indo para a Armênia, sem paciência nenhuma para o Azerbaijão, para o Pashinyan. Então esse cara vai estar na linha de tiro, não vai demorar. E normalmente é assim que terminam os aliados, né, da OTAN. O Pashinyan é um grande aliado da OTAN. Aí está a Nova Caledônia no mapa, tá circulado em vermelho ali, pintada de amarelo, só para a gente espacializar. Território francês. Momento final do vídeo, momento de pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que garante a existência do canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, pelo qual eu sou imensamente grato. 3 formas de apoio estão aí, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância. Coloco 3 para que vocês escolham uma delas, né, aquela que for mais prática. Seja lá que maneira vocês escolherem, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é a ajuda solidária mesmo. Tá? Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o link, o endereço, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, do CPF, do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem e escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor ou com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, fica aqui embaixo do vídeo. Ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor. E repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.